Você sabia que Deus tem falado com todo ser humano de uma maneira ou de outra? Você sabia que nesse momento Deus está falando com você? Mas a questão é, será que você consegue perceber que é Deus que está falando contigo? Muitas pessoas não percebem isso quando Deus está falando com ela. Por quê? Porque Deus tem a maneira, Ele usa pessoas, Ele usa situações, e Deus fala com toda a raça humana. No dia do juízo, ou quando a pessoa partir para a eternidade, ele vai saber que Deus falou com ele. Mesmo que nesse momento, você que está vendo esse vídeo, você não acredite que Deus tenha falado contigo. E eu quero contar um caso que eu acompanhei de perto, de um pregador que Deus falou com ele, né, sobre o ministério dele. Esse pregador, ele tinha uma igreja, tem uma igreja, né? E aí ele convidou um outro pregador para pregar na igreja dele. E esse pregador começou a pregar tal, o verdadeiro evangelho, mas aí ele não gostou muito da pregação desse pregador. E aí, no final do culto, esses dois pregadores saíram, né, comentando sobre o culto. Aí houve uma discussão entre eles, né, no bom sentido, sobre o modo de pregação de cada um. E a igreja dele estava indo muito bem, tinha bastante gente, estava uma igreja bem dinâmica. E aí esse pregador de Deus, esse homem de Deus, disse para ele assim: olha, fulano, você está pregando errado, você está pregando heresia. Aí ele ficou nervoso, né? E aí o pregador que estava pregando a palavra mesmo, falou para ele: olha, Deus está ouvindo essa conversa nossa. Então vamos fazer o seguinte: se você estiver pregando o verdadeiro evangelho, a sua igreja vai lotar de gente. Mas se for eu que estiver pregando o verdadeiro evangelho e eu sair fora, a sua igreja vai diminuir. Vai diminuir, vai ficar minguado. Ah, então você vai ver então, né, falou para esse pregador, você vai ver como a minha igreja vai crescer. Eu falei, então, o pregador falou, então, se você estiver pregando o verdadeiro evangelho, a sua igreja vai crescer. E aí aquele pregador, né, da palavra mesmo, parou de pregar lá. E na outra semana começou a decadência daquela igreja. Começou aquela decadência. E o pregador que discutiu com ele falou assim: olha, você tem o mesmo trejeito dessas igrejas que você foi criado, universal, mundial, por aí vai. Você faz... Não, eu não faço, eu prego diferente. Não, você prega, você tem os mesmos jeitos que você não consegue perceber. E aí houve aquela discussão, né? E aí o pregador falou: olha, Deus está ouvindo. E Deus vai cumprir o que foi falado aqui dentro desse carro. Só que, ouvinte, ele não percebeu. A igreja dele começou a diminuir. Não porque foi jogada a maldição, não. Porque Deus ouviu aquela conversa, porque ele poderia muito bem, com a enganação, o modo que ele prega, encher a igreja, mas Deus colocou a diferença ali. A palavra de Deus fala que quando o homem de Deus fala, ele vela pela palavra de Deus, porque é Deus que está falando através dele. Pois bem, e aquele pregador, né, não pregou mais naquela igreja, eles são conhecidos entre eles. E o pregador que continuou na heresia falou assim: rapaz, eu não sei por que a minha igreja não cresce, eu não sei por que não vai para frente, não sei o que acontece. E aquele pregador, querendo falar, mas viu que ele estava cego, né? Pensou consigo mesmo: não vou dar o toque para ele. Até que ele teve um sonho. E aí ele contou o sonho. Ele falou assim: olha, eu tive um sonho. Por que a minha igreja não cresce? Eu sonhei que eu estava fazendo a mesma coisa de tal igreja e estava diminuindo aquilo lá. Aí o pregador pensou assim: Deus falou através de sonho para ele que ele está seguindo o mesmo ritmo. Mas ele não conseguiu ver que Deus falou através do pregador
Deus falou através do sonho, ainda tendo misericórdia do ministério dele, para que ele pudesse se arrepender, voltar e pregar o verdadeiro evangelho. E aí certa vez ele disse assim, eu vou pregar aquilo que eu acredito. Mas em nenhuma maneira ele disse que ia pregar o que a palavra disse. Ele acreditava naquilo que ele foi ensinado. Por isso que eu já fiz um vídeo que o ensinamento errado, ele é muito pernicioso para a pessoa. E esse pregador, ele foi gerado nessas igrejas. E essas igrejas criou um monte de filhotes. Então, hoje Deus fala com você também, através de homens de Deus. Deus usa pessoas para falar com você, te alertar, para te salvar, tentar te salvar. Talvez você hoje não dê ouvido, mas vai chegar o dia em que você vai ver. Talvez pode ser muito tarde, quando você perceber. É que nem esse pregador. Ele não está percebendo que Deus está falando com ele. E ele tem colega dele que tem igreja, a igreja está aumentando cada vez mais. Mas Deus ainda teve misericórdia, está tentando falar com ele de alguma maneira. Mas ele está cego, ele está surdo. E a igreja dele não cresce, por mais que ele se esforce. Por quê? Porque aquela conversa dentro do carro, num domingo, à noite, Deus ouviu aquela conversa. E Deus honrou aquele desafio que foi feito, né? Vamos dizer, para ver quem estava certo e quem estava errado. Então, talvez com você pode estar acontecendo isso. Talvez Deus vive falando através dos vídeos. Que se você não se arrepender dos seus pecados, se você não se converter, você vai parar no inferno. Deus está dando várias dicas para você, mas será que você percebe? Eu fico muito atento quando Deus vai falar comigo, e Deus fala através de situações. Eu falo, nossa, foi Deus que falou comigo nessa situação. Eu vivo atento à voz de Deus, que a voz dele é muito sutil. A voz de Deus é bem sutil mesmo, nós devemos estar sempre atentos, né? Para que nós não percamos a nossa bênção. Talvez você pode perder sua bênção por você não saber discernir quando Deus está falando contigo. Eu fico muito esperto com isso. Eu aprendi a discernir isso aí. Então, meu amigo, minha amiga, você que está vendo esse vídeo, será que você consegue discernir quando Deus está falando contigo? Eu gostaria que você pensasse nisso.